Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A gente não pode tirar os olhos dessa palavra, nunca, ela nunca pode sair da nossa boca. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou colocar de uma forma mais fácil para a gente entender. Fé é você crer naquilo que ainda não existe. Mas é você crer também que Deus vai trazer a existência. Isso é fé. Isso é fé. E eu estava fazendo algumas leituras essa semana e eu li algo que me assustou, me chamou muita atenção. De um escritor americano, que eu não vou falar o nome, porque eu não faço campanha para enviado de Satanás de jeito nenhum. Mas ele dizia assim, ele tem um livro, ele escreveu um livro que dizia assim: você não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade. Nossa, aquilo me chocou muito forte, foi muito forte, me chocou. Eu fico imaginando, por que uma pessoa que é tão vazia, ela consegue ser tão vazia que ela quer contaminar outras pessoas? Ela quer que as outras pessoas também sejam vazias, que as outras pessoas também tenham essa carência de Deus. Como alguém consegue fazer uma coisa dessa? Mas eu entendi, sabe? É realmente a estratégia que Satanás usa hoje em dia, né? Para pegar as pessoas. E sabe que pega? Pega. Ele tinha um monte de seguidores. Um monte de seguidores. Mas eu entendo também que não é ele escrevendo um livro, eu lendo um livro apenas, que vai mudar a minha fé, que vai matar a minha fé, ou que vai diminuir a minha fé. Não, eu preciso ter filtro. Eu preciso... A gente escuta muita bobagem, né? A gente lê muita bobagem. Mas entra aqui, sai aqui, a gente lê, está tudo certo. Não te mudou, não mudou a tua essência, não te influenciou. Mas há pessoas que estão tão fracas na fé, que elas se influenciam. E um pouquinho, aquela pequena luz que elas tinham, se apaga e elas passam a acreditar numa mentira. Que não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade. Deus é felicidade. Não há felicidade sem Deus. A felicidade que o mundo prega, ela é temporária, momentânea, mas não é duradoura, ela não permanece. A felicidade que permanece, que dura para sempre, é aquela que Jesus nos dá. Só essa, não tem outra. E eu pensei, poxa vida, as pessoas vão na igreja, elas vão na igreja para quê? Para nutrir a sua fé, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Mas vocês sentam aqui e vocês escutam a palavra de Deus por 1 hora, certo? 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Não é o suficiente, amados. A gente precisa se alimentar mais. Só ouvir a palavra aqui durante o culto não é suficiente. Eu tenho que buscar ela. Eu tenho que buscar na fonte. Eu preciso ler a Bíblia. Não tem outro jeito, amados. Eu sei que tem muita gente que não tem o hábito de ler. Eu também não tinha. Eu adquiri. Porém, tem pessoas que não conseguem. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Não tem erro. Existe a Bíblia em áudio. Então, não tem desculpa. Entra no carro, liga ali, ou liga o celular, coloca hoje, vou trabalhar. Então, essa semana eu vou trabalhar escutando o quê? Salmos. Maravilhoso, né? Nossa, Salmos vai te fortalecer a tua fé tremendamente. Então, você coloca ali em Salmos e vai, deixa Deus falar. Você está se alimentando, você está fortificando a tua fé. Está fazendo com que ela cresça. Mas só ter a fé forte não adianta, você tem que colocá-la em prática. Tem que crer, não é verdade? Você tem que crer. Eu separei alguns pontos, amados, que eu quero compartilhar com vocês, de coisas que minam a nossa fé, que vão nos afastando de Deus, vão nos afastando da palavra,
Talvez você não tenha nenhuma delas na tua vida, glória a Deus. Mas talvez alguma delas faça parte da tua vida. Então a gente vai juntos descobrir como abandonar esse mau hábito, ou essa estratégia de Satanás que está te tirando da palavra de Deus. Amém? Então, primeira delas, as pessoas deixam de crer em Deus e deixam de ter fé, porque elas creem que Jesus não está interessado nelas. Vou falar para vocês, eu era assim. Eu falo assim, Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar do que comigo. O que eu tenho a oferecer para Deus? Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Eu não tenho nada. Eu vou pedir alguma coisa para Ele, Ele jamais vai me dar, Ele nem me conhece. Essa é a primeira mentira do diabo. Deus se importa com você, sim. Tanto que Ele deu o Filho dele para morrer por você. De manhã eu estava lembrando, ministrando esse texto, e eu veio uma música na minha cabeça, e eu falei, e o Paulo, que estava no louvor, tocou a música, e eu achei tão legal, que é uma musiquinha assim, os mais velhinhos vão lembrar. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E ele cantou a música toda, foi muito lindo. Eu não vou cantar mais, porque senão daqui a pouco vocês vão embora. Não sou cantor, tenho nome, mas não sou cantor. O Espírito Santo de Deus habita em você. Como que Ele não vai se importar? Você é a casa dele. Você é a casa dele, a casa favorita. É o lugar que Ele escolheu dentre tudo que existe no mundo. Ele escolheu você para habitar. E quando você está passando por dificuldade, você pensa que Ele está alheio à tua dificuldade, ao teu problema, à tua situação. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema na família, você acha que Ele não está nem aí para você? Não, Ele está intercedendo com o Pai, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? É tamanha força, que Ele não consegue nem expressar, o Espírito Santo. Então, Jesus se importa com você sim. Você vale mais que o mundo todo. Saiba que você vale mais que o mundo todo. Nunca deixe ninguém falar o contrário. Jesus te ama. Esse é o significado de Jesus te ama. Ele decidiu morar em você. Amém, amados? Glória a Deus. Segundo, eu não acredito que Jesus pode resolver o meu problema. Não há nada pior do que a dúvida. A dúvida é pecado? Não, duvidar não é pecado. Mas a dúvida, ela gera incredulidade. Aí sim. Aí é um problema. Jesus pode resolver qualquer problema. Qualquer um. Ah, mas esse também. Pensa num bem difícil. Esse também. Ah, mas aquele outro, acho que não. Esse principalmente. Deus, Ele move céus e terras na impossibilidade do homem. Mas Ele não move uma palha naquilo que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Crer. Se nós crermos, Ele faz. Ele vem em nosso socorro. Porque Ele é maravilhoso. Ele não deixa ninguém desamparado. E sabe o que é Ele vir em nosso socorro e nos ajudar? É muitas vezes Ele dizer não. Muitas vezes. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas Ele olha lá na frente e Ele vê, não, se eu dar isso aqui para ele, rapaz, vai sumir. Não vai mais aparecer na minha casa, aí vai ser difícil. Então a gente escuta alguns nãos, mas não quer dizer que Ele não está interessado em você. Sabe por quê? Ele vai te dar um outro escape. Porque a palavra de Deus diz que não há tribulação que nós não conseguimos suportar. Porque assim como vem a tribulação, Ele providencia o escape. A gente só precisa crer, confiar. Se a gente crer e confiar, Ele vem com socorro. Ele vem em nosso auxílio.
Amém, amados? Glória a Deus. A fé e a dúvida não podem habitar no mesmo coração. Não tem como. Ou você tem fé ou você tem dúvida. Então deixa a dúvida de lado e deixa a fé habitar o teu coração. Eu compartilhei ontem, acho que sexta com o pastor, né, sobre um videozinho que eu vi. A gente pensa que Deus ele só se preocupa com as coisas grandes da gente. Não, eu estou precisando de um milagre, eu preciso de uma cura. Deus vem em socorro. Mas às vezes a gente precisa de alguma coisa simples, pequena, e a gente fala assim, Deus não vai dar bola para isso. Deus tem tanto cuidado que Ele se preocupa com absolutamente tudo que você faz. Tudo que você faz interessa para Deus. Eu vi um videozinho de uma moça, ela estava na sua casa, uma casa muito simples, bem afastado, retirado assim, no meio do mato. E ela estava gravando um vídeo chorando. Ela disse assim, a gente pensa que Deus não está cuidando da gente, não está olhando para a gente, né? Está vendo aqui a minha casa. Ela foi fora da casa e mostrou o pátio da casa dela. Disse, esse pátio estava cheio de mato. Aí eu peguei a enxada, vim aqui e carpinei tudo. Deixei minha casa bem linda. Mas ali fora, do lado de fora da cerca, tinha um matagal bem grande. E ela disse, eu não fui ali porque eu tenho medo de cobra e o mato está muito alto, eu acho que eu não ia conseguir. Aí eu pedi para o meu marido, tu pode limpar lá, para a nossa casa ficar bonita? Só que ele sai de madrugada e chega de noite, ele trabalha muito e ele não tinha tempo para fazer isso, mas eu queria muito. E eu falei com Deus, falei, puxa Deus, eu queria tanto minha casa toda limpa. Quando ela terminou de falar, ela disse, quando eu terminei de falar com Deus, passou uma retroescavadeira. Passou na frente da casa dela, passou uns metros, 50 metros, parou, deu a ré, voltou, baixou a concha e levou tudo, todo o mato, tudo. Nessa hora ela já estava chorando muito, sabe? E levou tudo aquele mato. Aí ele parou assim, olhou para trás e falou para ela assim, estava precisando, né, dona? Olha o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Ele cuida até da limpeza da tua casa. Sabe por quê? Porque é um desejo do teu coração. E você não está pedindo algo para o teu deleite. Você está pedindo algo para que o nome de Deus seja glorificado. Porque esse vídeo tem milhões já de visualizações. E quem está sendo glorificado? É Deus. Através desse vídeo, Deus está sendo glorificado. Deus tem muito cuidado, amados, com os mínimos detalhes. A gente podia contar, assim, muitas histórias que a gente ouve, que a gente vê na internet, que a gente ouve falar, que Deus tem feito na vida das pessoas, sabe? E isso fortalece a fé. Porque se Deus tirou o mato da frente da casa da mulher, Ele pode curar o câncer que eu tenho. Qual é a diferença disso para Deus? Nenhuma. Se Ele não vir pessoalmente arrancar o câncer do teu corpo, Ele vai mandar um médico competente, um remédio maravilhoso que vai resolver esse problema. Mas a glória tem que ser dada a Ele, não ao médico, não ao remédio. A glória é de Deus, porque Ele fez todas as coisas, tudo é dele, tudo é para Ele. Então, amados, nunca pense que Deus não se preocupa com você. Ele não está perdendo tempo cuidando de você, sabe, porque você é filho, e um pai quer dar o melhor para o filho, amém? Glória a Deus. Oh meu Deus. Terceiro, eu não consigo receber aquilo que peço. Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, que a gente acabou de falar. Às vezes a gente pede coisas que não vai edificar em nada a nossa vida, muito pelo contrário, é capricho, né? Eu quero ganhar na loteria. Acho que Deus vai te dar a loteria? Claro que não. Não, mas Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou dar metade para a igreja.
Tem gente que barganha sim, tem gente que barganha. Não, amados, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até tem um filme, né? O Todo-Poderoso. Que o cara toma o lugar de Deus e ele está lá no computador respondendo os pedidos de oração. Aí chega uma hora que ele se cansa. Ai, não aguento mais. Sim, deu um sim para tudo, né? O mundo virou um caos. Porque tudo, absolutamente tudo que as pessoas queriam, elas passaram a ter. E não funciona, não funciona. Todo mundo ganhando na loteria, não tinha dinheiro para dar para todo mundo. Já pensou? Foi isso que aconteceu. E mais uma série de outras coisas. Então, Deus diz não. Muitas vezes Ele diz não. Muitas vezes. Eu já falei algumas vezes e falo mais 1000 vezes se for necessário. Deus tem poder para curar todo paralítico? Claro que tem. Deus tem poder para curar todo cego? Tem. Deus tem poder para curar todo coxo? Tem. E por que Ele não cura? Ele não cura porque Ele vai ver paralíticos indo andando para o inferno, cegos indo vendo o caminho do inferno e indo para Ele. Por isso que Deus diz não. Porque Ele quer poupar os seus filhos, Ele não quer que eles se percam. Então, amados, não recebeis porque pedis mal. Aí tem o versículo de João 14:13 que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluias. Tudo aquilo que você pode dizer assim: foi Deus que me deu, foi o Senhor quem curou, pode pedir, que Ele vai te dar. Porque Deus é presenteador, é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente precisa buscá-lo. 4. Só consigo crer e me entregar quando estou desesperado. Isso não acontece, né? Aqui na The Way, graças a Deus, ninguém aqui tem esse problema. Graças a Deus. Amados, eu compartilhei hoje de manhã. Sabe qual é o melhor lugar para se pregar a palavra de Deus? Na igreja. Não é. Não é na igreja. Você pode perguntar para qualquer pastor aí, ele vai dizer sim. No velório. É o melhor lugar para se pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no velório a terra é muito, muito, extremamente fértil. Porque lá as pessoas levam um choque. Elas se deparam com o quê? Com o fim. Elas se deparam com o fim. E isso faz com que elas façam uma retrospectiva na vida delas. E vejam o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que não fez, o que precisa fazer. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de fazer? Ou será que daqui uns dias eu vou estar em cima desse caixão, dentro desse caixão, em cima dessa mesa, gelado também? Será? Será que vai dar tempo? E aí você entra com a palavra de Deus, assim, ela vai direto no coração das pessoas. Mas por que deixar chegar a esse extremo, amados? Por que você tem que buscar exercitar a tua fé, fazer com que ela cresça, só depois que você se depara com a morte? Talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. Talvez não dê tempo. Nós não precisamos levar um choque de realidade para nos entregarmos corpo e alma para Deus. E realmente falar: Deus, você é meu Deus. E tudo que eu fizer, eu vou confiar, porque eu tenho certeza que você vai mudar a minha situação. Não importa o que você está passando, amado. Eu sei. Todo mundo aqui tem problemas. Todos nós temos problemas. Uns são pequenos, outros são grandes. Para Deus não. Para Deus são todos detalhes. Detalhes que Ele tira assim, com uma palavra. Mas para isso eu preciso crer e eu preciso me aproximar dEle. Eu preciso me entregar para Ele. É necessário que não chega
o final da vida, e você olha para trás e diz assim, puxa, eu podia ter tido mais fé, eu podia ter acreditado, que eu ia conseguir, mas eu não acreditei. Olha quanto tempo eu perdi, olha quanta coisa passou, minha família está longe, eu estou doente, porque eu não acreditei que Deus podia mudar a minha situação. Precisamos crer, amados. Eu vou correr um pouquinho, porque senão de manhã eu não consegui falar tudo. É muita coisa, amados, é muita coisa. Não consigo ter um compromisso com Deus. Por quê, amados? Porque nós queremos que Deus seja o nosso mordomo e Ele apenas nos sirva. Eu quero que Ele me abençoe, mas eu quero a bênção, mas eu não quero abençoador. Eu não quero me entregar totalmente. Então, assim, eu vou na igreja, eu até vou na igreja, eu até oro lá na igreja, né? Mas eu saio, eu vou para casa e aí não tem espaço para Deus. Não é troca, não é barganha. Eu não quero que você entenda assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou pegar alguém que eu não conheço aqui. O irmão, eu não conheço o irmão. Se eu chegar para você assim e falar, me empresta teu carro, quero dar um rolê na praia. Você me empresta? Claro que não. Você não me conhece. Vai emprestar o carro para quem não conhece. Não é assim que funciona, né? Deixa eu pegar alguém que eu conheço. Tem um monte aqui que eu conheço. Noah, me empresta o teu carro para mim dar um rolê na praia? Empresta para mim. O que tu acha? Empresta? Claro que ele me empresta. Por quê? Porque o Noah me conhece. Eu conheço ele. Nós temos intimidade. Se você tem intimidade, há uma entrega. O Senhor, amado, quer te abençoar. Mas como que você quer a bênção de alguém que você não conhece? A gente precisa se aproximar dele e conhecer o dono de todas as bênçãos. Ele é dono de todo ouro, Ele é dono de toda prata. Não há nada que Ele não possa fazer por você. Porque Ele é Pai, mas Ele quer que você como filho se aproxime dEle. Você entendeu, amado? Como eu disse, não é uma barganha, mas é uma promessa, e é uma condição. E para a promessa se concluir, a condição tem que ser, eu preciso ter intimidade com Deus. Vocês entenderam? É isso. A fé, ela é gerada dessa forma também. Glórias a Deus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Se nós não tivermos enxertados na videira, que é Jesus, amado, você pode ir até onde o teu braço alcança. Se você tiver enxertado na videira que é Jesus, você pode ir até onde Ele, a videira, alcança, que é absolutamente todos os lugares. Esteja firme na videira viva. Porque a videira, se você estiver na videira, você vai dar muitos frutos. Muitos frutos. E esse fruto vai permanecer. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, meu Deus. Sexta, murmuração. Murmuração é morte. Murmuração mina a nossa fé. Na época que Moisés saiu do Egito, ele levou bastante gente. Uns dizem 2, outros dizem 3 milhões de pessoas, independente. E no meio desse povaréu todo, que é quase a população do estado de Santa Catarina, tinha os murmuradores. E sabe, amado, o murmurador não é aquele que é descrente, que nunca vem na igreja. Não, muito pelo contrário. O murmurador que andava com Moisés, via maná cair do céu.
via quilômetros de codornizes no meio do deserto. Vocês já viram codorna ser criada no meio do deserto? Não existe? Como que existia lá? Porque Deus mandava para eles. Olha o cuidado de Deus. Lá eles tinham sandálias que nunca estragavam, eles tinham roupas que nunca apodreciam, duravam para sempre. E murmuravam, e murmuravam. Sabe, às vezes eu tenho o que comer em casa, eu tenho um teto sobre minha cabeça, eu tenho um carro que me leva para o trabalho e me traz, eu tenho um trabalho, e eu murmuro. Às vezes alguém que nem é cristão, encosta do meu lado e fala assim, nossa, esse governo está terrível, porque o preço da gasolina, porque isso, porque aquilo, e você, ao invés de lançar uma palavra de bênção para o abençoado, diz, não, é mesmo, é bem isso mesmo, está cada vez pior, metralha, ajuda ele a metralhar. Sabe o que é isso? Isso é murmuração, amados. O que isso vai te trazer de benefícios? Se alguém vem com pedra para cima de você, vai com amor, vai com palavra de bênção. A palavra de Deus diz que da tua boca não pode sair palavra doce, da fonte que é a tua boca, água doce e nem água amarga, ou uma ou outra, ou sai maldição, ou sai bênção, que saia bênção, porque tudo de bênção que sair da tua boca, é semente, e você pode estar lançando num solo fértil, que você vai colher, daqui a algum tempo. Isso é muito importante, amados, que saia da tua boca a palavra de bênção, não murmure, murmuração é morte. Tu acha que Deus vai escutar a tua murmuração? Deus vai falar, vai ficar assim, ó, para você. Agora, se você ora pela pessoa, meu irmão, não é assim, cara. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Vamos orar? Quero fazer uma oração por você aqui, que as coisas vão melhorar. Fica tranquilo, não vai faltar dinheiro no final do mês, não. Deus vai dar a provisão. Sabe, isso faz toda a diferença. Quando você fala isso para alguém que é incrédulo, ele compreende que o que está saindo da boca dele não vai ajudar ele, não vai edificar a vida dele, a casa dele, não vai pagar as contas, não vai, amado. Tenha esse hábito contigo, de não murmurar. Murmuração é ré, sempre. Sétimo e último, teria muitos mais, eu quero que você faça em casa uma reflexão sobre isso, teria muitos mais pontos, eu peguei apenas alguns, que eu achei bem importante. Outra mentira de Satanás, tá? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não creio em Deus. Eu não creio que Deus pode me dar algo. Eu não creio que Deus pode resolver a minha situação, porque eu não sou digno. Se você um dia pensou isso, a partir de hoje isso caiu por terra, amém? Porque Jesus não morreu na cruz por abacate, foi por você. Para confirmar isso, eu vou te falar de uma história que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Que conta a história do centurião de Cafarnaum. Alguém conhece essa história? Ela é muito top. Centurião é um soldado. É um soldado, vamos dizer assim, um capitão. Centurião, senhor sobre 100. Então ele tinha 100 soldados sobre sua responsabilidade. Ele comandava 100 soldados. Um dia ele ouviu falar que Jesus curava. E ele mandou um servo até Jesus. E o servo chegou até Jesus e falou assim: Senhor, mestre, o meu senhor tem um servo que ele ama muito. E esse servo está muito doente. E ele deseja que o Senhor vá até lá e cure esse servo. Jesus falou: ok, vamos até lá. Quando Jesus chegou próximo à casa, ele falou assim: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas assim como eu sou Senhor sobre os outros,
e eu digo a esse vem, e ele vem, eu digo aquele vai, e ele vai, eu sei que se o Senhor abrir a boca e falar e declarar, o meu servo vai ser curado. Olha a visão espiritual que esse cara tinha. Jesus olhou para a multidão, que tinha uma multidão que tinha ido com ele, e falou assim: nem toda Israel eu vi tamanha fé. Mas sabe por que Jesus falou isso? Você sabe por que Jesus falou isso para o povo de Israel? Porque o que é mais assombroso, o centurião não era judeu. O centurião era um soldado romano. Ou seja, aquele soldado, ele era o opressor do povo de Jesus. Olha isso. Jesus falou: vai, teu servo está curado. Se você olhar com os olhos humanos naturais, o soldado romano era digno. Ele nem judeu era, ele era um opressor do povo judeu. Ele era digno. Jesus falou assim: não, você não é digno, então teu servo vai morrer. A misericórdia de Deus atinge até os nossos inimigos. Muitas vezes nós não temos misericórdia, né? De uma pessoa que fala alguma coisa para a gente. Jesus curava os inimigos. Aqueles que um dia iam crucificar ele ali um pouco para frente. Ele curou. Você é digno, sim. Sabe por quê? Você é filho. Você é filha. Você é escolhido. Você não está aqui porque você quer. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Você é escolhido dEle. Você está aqui porque Ele quer. Não é porque você quer, é porque Ele queria que você estivesse aqui. E porque Ele quer te abençoar. Ele quer resolver aquele problema que está se enrolando há anos. Essa enfermidade que está assolando, que parece que não tem cura, é exatamente ela que Ele quer curar. Falta um passo, amado, um passinho teu, um passo de fé. De fé. De fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio que Deus vai me curar. Eu não vejo, mas eu creio que Deus vai resolver esse problema. Eu não vejo, mas eu creio. Eu preciso ter fé. E mais uma coisa, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para agradar a Ele. Ele se alegra, Ele se agrada quando Ele vê alguém como aquele centurião e diz: olha, está vendo ali, ó? Olha o Jonathan ali, ó. Homem de fé, gosto dele. É assim que Deus vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glórias a Deus, amados, glórias a Deus. A dúvida e a fé não podem habitar no mesmo coração. Nós cantamos uma música aqui que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, que não hajam gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Então, sabe o que eu quero dizer com isso, amados? Que crer independe da situação. Para você ter fé, você não precisa estar bem. Para você ter fé, você não precisa ter o alimento na tua mesa. Você não precisa ter o carro, a casa. Para você crer, basta ter vontade e desejo de agradar a Deus. Então, amado, não importa a situação que você está, creia que Deus vai transformar esse vale de lágrimas num vale de bênção. Você crê nisso? Então fique de pé. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor.
às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.